Olá, você que está na sala de aula. Seja muito bem-vindo e muito bem-vindo ao nosso podcast Na Prática, a Teoria é Outra. Eu sou Bárbara Borne, diretora de pós-graduação, extensão e pesquisa do Instituto Singularidades, e nesse podcast o objetivo é ajudar vocês que estão aí na frente com os alunos e alunas da educação básica a lidarem com problemas, dilemas e outras questões que apareçam por meio de uma investigação das pesquisas e teorias educacionais. Nos primeiros 2 episódios desse podcast, a gente discutiu um pouquinho sobre como as pessoas aprendem e o que significa aprender em profundidade e com compreensão. Neste episódio e nos próximos, a gente vai falar mais especificamente sobre como planejar boas aulas para assegurar que as crianças, adolescentes e adultos que a gente ensina, de fato possam acessar e construir esses conhecimentos. Vem comigo! Olá, meu nome é Júlia, eu leciono no 3º ano dos anos iniciais e a pergunta que eu gostaria de fazer com relação a planejamento é a seguinte: quais os elementos que são essenciais na elaboração de um planejamento que não podem faltar? E pensando nesses elementos, eu queria saber se a avaliação ela precisa estar contemplada no planejamento ou não. Se eu primeiro faço o planejamento, desenvolvo esse planejamento para depois pensar nesse processo de avaliação dos estudantes. Para responder a pergunta da professora Júlia, eu vou começar por uma analogia e depois eu vou apresentar uma estrutura de planejamento proposta por Wiggins e McTee para que a gente possa tentar estratégias que têm mais probabilidade de assegurar a aprendizagem dos estudantes. Vamos começar pela analogia. Quando você vai viajar, o que você precisa fazer primeiro? Se eu tenho uma viagem para daqui 6 meses, a primeira coisa é decidir o meu destino. Para onde eu vou? Onde eu quero chegar? Em que momento do ano? Essa pergunta é essencial porque eu preciso providenciar uma série de documentos, ter uma série de estratégias para assegurar o sucesso da minha viagem, que me garantem chegar lá e fruir bem as minhas férias. Por exemplo, se eu vou fazer uma viagem internacional, eu preciso de um passaporte, eu preciso averiguar se eu preciso de visto para entrar num determinado país. Se vai ser inverno ou verão, eu preciso pensar se eu tenho as roupas adequadas e apropriadas para ir para esse lugar. Pensar o destino é o primeiro passo para que a gente garanta o sucesso da minha viagem. Se eu não paro para pensar nesse destino e de última hora eu tento ir para lá, a chance de dar errado é muito grande. A mesma coisa tem a ver com o planejamento da sala de aula. Quando eu penso em planejamento de aula muito tradicional e que geralmente está presente nas escolas, o que o professor faz? Ele olha o conteúdo que tem que ser coberto, pensa na distribuição temporal deste conteúdo e mais ou menos quais estratégias ele vai utilizar. Se eu quero, a partir dessa analogia, assegurar o sucesso dessa viagem pela aprendizagem com os meus alunos, eu preciso de uma estrutura que me garanta pensar primeiro qual é o destino que eu quero alcançar. Essa é a estrutura do planejamento reverso que eu mencionei, proposta pelo Wiggins e pelo McTee. O que esses autores sugerem? Que quando eu planejo a aprendizagem, quando eu planejo as estruturas de aula, a primeira coisa que eu tenho que levar em conta é o meu destino, onde eu quero chegar. A partir disso, eu defino quais são as evidências que me asseguram observar se eu estou caminhando para o lugar certo, a avaliação que eu vou fazer com os meus alunos, para só então pensar quais são as metodologias, quais são as estratégias, o que eu vou fazer no dia a dia da minha viagem, né? Qual é o meu roteiro de viagem, que tipo de estratégias eu vou utilizar. Nesse episódio, eu vou focar na primeira etapa do planejamento reverso, que é a gente pensar no nosso destino. Se eu projeto bem o meu destino de viagem, eu asseguro condições para tentar garantir de uma maneira mais estruturada o sucesso da aprendizagem com os meus alunos. O que é o destino quando a gente está falando de aprendizagem? Basicamente, o que esses autores definem são 3 elementos principais. O destino ele contempla entender quais são as grandes ideias que vão ser desenvolvidas pelos meus estudantes, ou seja, o que daquele conteúdo inteiro de história, de geografia, de matemática, de língua portuguesa eu vou desenvolver nesse período em que a aprendizagem vai se dar, um bimestre, uma unidade didática, um ano letivo. A partir do mapeamento dessas grandes ideias, o professor identifica
quais são as compreensões e questões essenciais que ele precisa desenvolver e trabalha depois disso no refinamento dos objetivos de aprendizagem. Eu vou destrinchar um pouquinho cada um desses 3 elementos que compõem o destino final do processo de aprendizagem para a gente. Quando os autores falam em grandes ideias, eles estão sugerindo as ideias estruturantes do campo disciplinar. Por exemplo, uma grande ideia em história é trabalhar o conceito de civilizações. Quando eu entendo o que é uma civilização e me deparo depois com um conteúdo distinto, por exemplo, eu estudei Egito e depois vou me deparar num outro contexto com um contexto de uma civilização indiana. Eu vou entender que aquilo é uma civilização porque a grande ideia, a essência, a estrutura está muito bem acomodada na minha cabeça, no meu cérebro. Certo? Então, definir quais são essas grandes ideias e mapeá-las orienta o professor a ter foco, a trabalhar o currículo em profundidade, que foi o tema que trabalhamos no último episódio. Depois que o professor faz isso, ele vai tentar clarificar quais são as compreensões, os entendimentos que são inegociáveis em torno dessa grande ideia e quais são as grandes perguntas essenciais que esse aluno precisa ser capaz de responder. Quando ele está falando em perguntas essenciais, não são perguntas essenciais do ponto de vista de avaliação. São perguntas que nos ajudam a orientar a construção do conhecimento, os questionamentos filosóficos disciplinares que me ajudam a entender essa grande ideia que eu quero desenvolver com os meus alunos. Depois disso, é importante que o professor e que a professora defina os objetivos de aprendizagem. E aqui eu vou parar um minuto, porque é uma questão muito importante do ponto de vista do planejamento e talvez uma das mais relegadas na prática cotidiana dos professores. Primeira coisa importante da gente entender é qual é a diferença entre objetivos de ensino e objetivos de aprendizagem. É muito comum, e na minha prática como professora e como formadora, eu já vi inúmeras vezes, que o professor descreva o que ele ou ela vai fazer ao longo daquela sequência didática. Então eu vou explicar o conteúdo X, apresentar o conteúdo Y. Por que é um problema se eu defino o que eu vou fazer e não o que os meus alunos precisam saber e serem capazes de fazer com esse conhecimento lá no final? É um problema porque isso não me dá ferramentas para pensar quais são as estratégias para assegurar a aprendizagem. Eles só me dizem do que eu preciso fazer individualmente. Se eu explicar, tudo bem. Eu não tenho um referencial também de sucesso dessa aprendizagem, porque se a minha referência é aquilo que eu vou fazer, qualquer coisa que meu aluno me entregar em referência a esse conteúdo é válido. Qual é a diferença do objetivo de aprendizagem? O objetivo de aprendizagem define aquilo que as estudantes e os estudantes precisam saber e serem capazes de fazer com este conhecimento. A estrutura básica de um objetivo de aprendizagem, ela contempla um processo cognitivo, que geralmente vem na forma de um verbo, e um objeto do conhecimento. Bom, aí você me pergunta, isso é o que está na BNCC, certo? Não necessariamente. A BNCC, assim como os currículos locais, eles definem grandes objetivos, objetivos macro que precisam ser desenvolvidos pelos professores. Para que esses objetivos de fato sejam trabalhados em sala de aula, é muito importante que a gente consiga olhar para eles e destrinchá-los do ponto de vista de quais são as habilidades específicas que precisam ser construídas para alcançar aquele objetivo macro. Que pedacinhos ou que elementos do conteúdo eu vou trabalhar ao longo deste período que eu determinei para trabalhar, se é uma semana, um mês, um bimestre, eu vou discutir com os meus alunos para que eles construam esse conhecimento maior que está posto no currículo oficial, que é a BNCC ou os currículos locais. Para que o professor desenhe bons objetivos de aprendizagem, ele precisa considerar várias coisas. Primeiro, o aspecto sobre como as pessoas aprendem, da importância de que o aluno desenvolva conhecimentos factuais e conceituais na construção do seu repertório. Quando ele pensa lá nas grandes ideias que foram definidas, quais são os pilares estruturantes que precisam ser desenvolvidos para que esse aluno de fato tenha um repertório aplicável em outros contextos. Um segundo aspecto que o professor precisa desenvolver ao desenhar bons objetivos de aprendizagem é pensar o quanto ele está avaliando a natureza dos processos cognitivos. Eu estou exigindo que os meus alunos só saibam utilizar questões de baixo nível cognitivo, por exemplo, que ele saiba identificar, que ele saiba mapear conhecimentos ou
reproduzir conhecimentos? Ou eu estou trazendo habilidades e processos cognitivos de alto nível, como por exemplo, aplicar, avaliar, criar? Esses elementos são estruturantes para que o professor possa, de fato, fazer um bom planejamento de aprendizagem. Feito isso, a gente vai pensar a avaliação, e eu trago a avaliação no nosso próximo episódio. Gostou do conteúdo? Se inscreve no nosso canal que tem materiais exclusivos aprofundando e trazendo dicas de como você pode desenhar objetivos de aprendizagem na sua sala de aula. Te espero no próximo episódio. Até mais!